A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça, a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, tá bom? E para isto eu convido você que está nos assistindo pela CBC TV, ou então nos ouvindo pela Rádio CBC Gospel, que compartilhe o nosso link com seus amigos, para que eles também possam desfrutar desta bênção de Deus para suas vidas. Você também pode assistir esta lição no nosso canal no YouTube. Para isto, você vai lá no YouTube e digita Bispo Antônio Dias Oficial. Você vai encontrar o nosso canal e lá nós temos todas as publicações das lições deste trimestre ali, para você então, que de repente pode ter perdido, né, uma lição, uma escola bíblica. Então lá você tem atualizado todas as lições do primeiro trimestre de 2022 e também outras lições de trimestres de 2021. Tá bom, meu querido? Então, vamos para a nossa Escola Bíblica Dominical. Com certeza o Senhor tem muita bênção para a gente neste domingo, tá bom? A nossa lição é a lição de número 8 da revista da CPAD, tá? Lição do dia 20 de fevereiro de 2022. E o nosso tema, meu querido, é a lei e os evangelhos revelam Jesus, tá? Repetindo, a lei e os evangelhos revelam Jesus. O texto áureo da nossa lição está em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Querido, a verdade prática da nossa lição é a seguinte: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos, tá? Então, a lei não salva, mas ela esboça o plano da redenção em Cristo Jesus, confirmada nos evangelhos, tá bom, meu amado? Então, preste bem atenção na nossa lição de hoje, porque Deus vai falar com você através dela, tá bom, meu amigo? Tá, meu irmão? Seja bem-vindo então a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E a nossa leitura em classe, falando na leitura em classe, você tem feito a leitura diária sugerida na revista? Se você tem a revista da Escola Bíblica, tá? Lá tem a sugestão diária da semana que antecede o dia da lição da Escola Bíblica Dominical. Então é importante você ler as indicações da leitura diária, porque você vai assim entendendo melhor a Escola Bíblica Dominical, a lição da Escola Bíblica. E a leitura bíblica em classe é em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4 ao 9, tá? E Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Deuteronômio 6 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças.
estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te ou levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Em Lucas capítulo 1, versículo 1 até o 4, diz assim: Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos, que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Amém? Então, meu querido, a palavra de Deus, tá? A nossa lição hoje, como falamos, né? Ela tem um tema muito interessante, tá? A lei e os evangelhos revelam Jesus. Este é o objetivo da palavra de Deus, né? É revelar ao Senhor Jesus Cristo, mostrar Jesus, tá? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, a lei esboça o plano de redenção em Cristo, confirmado pelos evangelhos. Por isso que o Pentateuco e os evangelhos têm relação profunda na revelação da pessoa de Jesus Cristo. Quando o cristão lê o Antigo Testamento, ele tem o Novo Testamento como base principal, né? E principalmente nos evangelhos, para compreender a lei. Por isso, compreendemos que toda a Bíblia tem como tema principal a pessoa bendita do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. A lei e os evangelhos revelam Jesus. O objetivo da nossa lição hoje é apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Jesus Cristo, como também afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação no nosso Senhor Jesus. Também ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho transforma as vidas. Tá bom, meu amado? Então, é importante que nós conheçamos a palavra de Deus, o Velho Testamento, o Novo Testamento, para que assim possamos entender o projeto de Deus na redenção do homem. Tá, meu amado? Olha, a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados, livros de origem divina, que integram o cânon das Escrituras. Possuem igual autoridade como regra de fé e de prática. Porém, amados, existem funções distintas nos dois livros. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações no Evangelho. E na lição de hoje, nós iremos estudar a relação entre o Pentateuco e
a mensagem de Jesus Cristo. Então, o nosso tema é: a lei e os evangelhos revelam Jesus. E a palavra-chave da nossa lição é revelar, que significa trazer luz, mostrar, esclarecer, não é verdade? Então, tanto o Velho quanto o Novo Testamento revelam, apresentam Jesus. Tá certo, meu querido? Então, queridos, a primeira parte da nossa lição traz o tema de o Pentateuco, a lei de Deus. Muito bem, Pentateuco são justamente os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 livros da lei. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta e teucos. Penta e teuchos, que significa 5 volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que são estes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Então, no texto hebraico e pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, com o sentido de instrução, ensino e direção. A totalidade do Pentateuco, ela é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei. Nós podemos ver isto aqui em Êxodo 24, versículo 12, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E Mateus 5,17 diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então, querido, a totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei. A lei de Moisés, como é conhecida aqui em Juízes, capítulo 8, versículo 31 e o 32, diz assim: Como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não moverá ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. Indo aqui para o Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 39, diz: Mas Deus o ressuscitou. Bom, a lei de Deus, irmãos, Neemias 8:8 diz: E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então, a lei de Deus é a lei do Senhor. Amém? Agora, a grandeza da lei de Deus. Meu querido, a profundidade desta palavra, a profundidade da palavra de Deus, a grandeza da lei. Então, estuda-se a lei sobre 3 aspectos. Os aspectos, por exemplo, morais, que são o quê? Aspectos que possuem validades permanentes
para todos os povos. Segundo, aspectos cerimoniais que tratam da liturgia religiosa dos judeus. E terceiro, aspectos civis que dizem respeito a importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. Querido, a lei é santa e os mandamentos santos, justo e bom. A lei ela é espiritual. Aqui em Romanos 7, versículo 12, Paulo diz assim: a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E no versículo 14 ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Bem sabemos que a lei é espiritual, não é? Contudo, meu querido, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Jesus Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É isso que Paulo fala aos irmãos lá da igreja de Roma. Ele diz aqui em Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém, amado? Então, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Querido, ainda sobre o Pentateuco, a lei e a fé cristã. Olha, a Escritura afirma que a função da lei era transitória. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, diz: porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam, tá? Então, a lei era transitória, tanto que todos os anos se repetiam os sacrifícios, né? Ela foi dada para revelar o pecado e para demonstrar a necessidade da graça, demonstrar que precisávamos da graça. Então, era transitória, os sacrifícios eram transitórios. Aqui em Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, Paulo diz assim, ó: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei não salva, mas ela aponta os nossos erros e direciona o pecador para Cristo. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado, porque a lei aponta o pecado. Tanto que o Senhor olhou dos céus à terra e não viu nenhum justo, todos pecaram. E Paulo diz que todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Então, desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Paulo fala aqui aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 16, ele diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei. Paulo continua ainda aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, dizendo assim, olha: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
E Cristo nos deu vida mediante o Evangelho. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 10, Paulo diz o seguinte: e que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Tá? Então, Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Se você verificar aqui em Efésios, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Não pecou. Agora, livres da lei, nós vivemos debaixo da graça divina. E Paulo deixa isso claro aqui, querido, em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E todo aquele que permanece em Cristo, querido, não vive em pecado. João fala isso lá na sua primeira carta, né? No capítulo 3, versículo 6, ele diz: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então, meu amado, a pessoa que permanece em Cristo não vive em pecado, tá bom? Amém? Então, a lei esboça o plano da redenção em Cristo pelos méritos da cruz de Jesus Cristo. Nós fomos resgatados da maldição da lei, né? Então, veja bem, a lei esboça o plano da redenção em Jesus Cristo. E pelos méritos da cruz de Cristo, nós fomos resgatados da maldição da lei. Querido, na Bíblia, uma grande seção de Gênesis até Deuteronômio é chamada de lei. A lei pode também se referir ao Antigo Testamento como um todo. Referem-se à lei, mas indicam outras partes do Antigo Testamento. Então, porém, normalmente a lei ela é associada com Êxodo 20, Deuteronômio 33, dentro dessa seção, tá? Então, dentro dessa seção nós não encontramos outros materiais senão leis, tá? Então, amados, veja bem, tá? Leis e mandamentos. A segunda parte da nossa lição é os evangelhos, a mensagem de Jesus Cristo. Vejam o conceito de evangelho. O termo evangelho tem origem no grego, evangelion, com o significado de boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em Atos, no capítulo 15, versículo 7, nós encontramos assim: e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus nos elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem, tá? Então, meu querido, veja bem, tá? A origem do evangelho, o termo evangelho tem origem no grego, tá? E o seu significado é boas novas. Boas novas referem-se à mensagem do reino de Deus, a mensagem da salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, tá, meu amado? Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores
de boas novas. Você que é evangelista, que ainda não sabia do significado desse termo, então fica aí para você agora essa dica, né? Significa portadores de boas novas. Os 3 primeiros livros, ou evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados, estes livros, de sinóticos, porque são semelhantes entre si. Os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. O 4º evangelho, o evangelho de João, tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem dos evangelhos é única, né? É uma só, tá certo, meu amado? E aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, meu amado, os 4 evangelhos, tá? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom? Amém? A mensagem do reino de Deus, os evangelhos, né, trazem a mensagem de Cristo, a mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, né, tá? Olha só aqui que diz aqui em Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E vindo sobre ele. Tá? Então, em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação também no deserto, tá? Você sabe que Jesus foi tentado no deserto. Aqui em Mateus 4,11 diz que então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram, né? Então Jesus foi tentado no deserto, tá? Teve sua vitória ali no deserto. Aí então Jesus passou a pregar a chegada do reino dos céus. E no versículo 17 de Mateus 4, ele diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tá? Então, nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo, tá? Da mensagem do Senhor Jesus. Aqui no Marcos, capítulo 1, 15, né, por exemplo, diz assim: dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui em Lucas 4,43, ele diz: ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Né, irmãos? Então, veja bem, e João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. Tá? Aqui em João 18, versículo 36, diz assim, olha: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Tá? Então os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Jesus. Aqui em Lucas, no capítulo 4, versículo 18 a 21, diz assim, olha: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, e tomando
Diz aqui, ó, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Neles, Jesus é apresentado como o filho de Davi e o filho de Deus. Tá certo, meu amado? Então, sua vinda, a vinda de Jesus, inaugura o começo do reino de Deus e requer a conversão dos pecadores. Para que sejamos súditos do reino de Deus, é necessário que haja conversão. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então essa é a grande necessidade para nos tornarmos realmente participantes do reino de Deus. Querido, o reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas, no presente como também no futuro. Tá certo? Terceiro ponto, a mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Tá? Salvador, Cristo e Senhor. Aqui em Lucas 2:11, diz assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Aqui em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Evangelho de Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para poder ser salvo. Então, se não há crença, não há salvação, tá? Aqui em Marcos 16, versículo 16 também diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E Lucas assevera que ele, Jesus, veio salvar o que estava perdido. Aqui em Lucas 19, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Aqui em João 4,42 diz: e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Tá? Então João aqui esclarece para os seus leitores que Jesus é o Salvador do mundo. Por isso, amados, a mensagem da salvação é um ato de amor, é um ato da graça divina pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não é à toa que lá em João 3,16 nós temos esse texto fenomenal, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. É isto aqui. Estes são os elementos da salvação: fé no Senhor Jesus, arrependimento de pecados e novo nascimento. Em João 3, versículo 3, diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tá vendo? Tá, meu amado? E no versículo 15, ele diz assim: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Então, nesse sentido, querido,
Cristo declarou: aquele que crê em mim tem vida eterna. Aqui em João 6,47 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Afirmação do Senhor Jesus. Então você quer ter vida eterna? Precisa crer. Crer em quem? Crer no Senhor Jesus. Não é verdade? Então, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Essa foi a resposta que Paulo deu ao carcereiro. Não é verdade? Então, meu amado, é importante que nós entendamos que nos dias de Jesus, os fariseus, eles se concentravam especialmente na maneira como o povo judeu estava vivendo a lei, né? E então, suas discussões com Jesus sobre o assunto, algumas vezes degeneravam em divergências acaloradas, né? E até mesmo conflitos perigosos, tá? Então, é isso que nós vemos. Os judeus, os fariseus, eles não aceitavam muito a pregação do Senhor Jesus, tá? Então, querido, e o terceiro ponto da nossa lição é uma mensagem transformadora. Olha, meu amado, isso aqui é lindo, né? Olha, a transformação do caráter. Como a palavra de Deus é poderosa, né? O caráter, tá? É definido, irmãos, como a maneira própria de cada pessoa agir e se expressar. Na lei, o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Você conhece os 10 mandamentos? Conhece, né? Então, esses princípios também são aplicados no Evangelho. Aqui em Marcos, no capítulo 10, 19, diz assim, olha: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe, né? Então, veja bem que nós temos esses princípios também no Evangelho, né? Exceto a questão do guardar o sábado, né? Então, veja bem, aqui em Mateus 12, versículo 2 ao 4, diz: e os fariseus, vendo isso, disseram-lhes: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, como não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Então, amado, esses princípios também são aplicados no Evangelho. Contudo, a mera observância de códigos não podem salvar ninguém. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, o homem pôde compartilhar a natureza do caráter de Deus. Veja o que diz aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Tá? Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão. Aqui em Lucas 19, versículo 8 e 9, nós vemos isso aqui, olha: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois
também este é filho de Abraão. Tá? Como a mensagem tem esse potencial para transformar, né? Queridos, a transformação do caráter e a restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Você pode ver aqui em Deuteronômio 24, por exemplo, versículo 1 ao 4, quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, tá? Então veja bem, essa concessão banalizava a união conjugal e provocava ruptura na família. Já nos evangelhos, Jesus ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Você vê aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz assim, ó: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. No capítulo 2, 24, diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E Mateus 19, 4 e 5 diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Então, meu amado, esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que o Senhor Deus ajuntou, não separe o homem. Então, meu amado, veja bem, as exceções são justificadas em caso de morte. Por exemplo, Mateus 7,2: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, esta ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei e do marido. Uma outra justificativa é a infidelidade. Mateus 5,32: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Queridos, a descrição do lar pelo descrente, tá? A deserção, do lar pelo descrente. Aqui em 1 Coríntios 7,15 diz assim: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas a Deus, né? Mas Deus chamou-nos para a paz. E o mesmo nas situações de traição e abandono. A mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação
como atitudes preferíveis. Mateus 5:9 diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O versículo 44 diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha, querido, a restauração da família, né? Então a palavra de Deus tem esse poder transformador e regenerador, restaurador. E a regeneração da sociedade. Amém? A regeneração da sociedade. Olha, querido, é importante entendermos isso aqui, tá? Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos que fazem parte da lei diz respeito a Deus e à sociedade e envolve pensamentos, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar ao Senhor e amar ao próximo. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Se você ler João 3,16, você vai ver bem isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E João 15,13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar esta mensagem às nações. E Jesus diz muito claramente em Mateus 28,19: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Assim sendo, a igreja fiel e guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o Evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. É isso que Jesus fala aqui. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não dá para esconder a luz de Cristo nas nossas vidas, não é verdade, amado? Pois bem, a observância dos preceitos da lei não salva, mas, por meio da ação do Espírito, a obediência ao Evangelho muda as nossas vidas, não é verdade, amados? Então, a função da lei, ela era transitória, para concluirmos aqui a nossa lição. Mas a lei revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação que há na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça nós somos salvos por meio do arrependimento e da fé no Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Que bom, não é? Muito bem, você participou com a gente aqui desse momento abençoado, dessa lição abençoada. Concluímos a lição, mas vamos ver se nós aprendemos, se ficou alguma coisa. Vamos revisar um pouco o nosso conteúdo, tá? Primeiro, qual o sentido dos 5 volumes denominados de Torá? No texto hebraico, pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, com o sentido de instrução, de ensino e direção.
Amém? Como a totalidade do Pentateuco é identificada? Nós aprendemos que a totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada, como a lei de Moisés, a lei de Deus. Amém? Terceiro, segundo a lição, qual a distinção marcada pela geografia entre os evangelhos sinóticos e o evangelho de João? Ora, os evangelhos sinóticos, nós aprendemos, registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. Os 4 evangelhos, o quarto evangelho, João, tem peculiaridade própria e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Quarto ponto. O que os evangelhos indicam quanto às profecias messiânicas? Olha, nós aprendemos que os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Jesus Cristo. Amém? E o quinto ponto é em quais ações o sistema mosaico está resumido, segundo o ensinamento de Jesus. Olha, nós aprendemos que o Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar a Deus e amar ao próximo. Amém, querido? Então veja bem a lição. Que lição maravilhosa, não é verdade, meu querido? Lição abençoada, lição abençoadora. Então, quero falar para você participar mais. Você que está ouvindo a gente pela rádio CBC Gospel, eu convido você a compartilhar o nosso link com seus amigos, para que eles também possam serem ajudados através do estudo da Palavra de Deus. Você que está na CBC TV, faça a mesma coisa. Compartilhe, fale desse canal, desse trabalho abençoado na web, para que seus amigos possam também estudar a Palavra de Deus junto conosco. Nós queremos melhorar mais a dinâmica da palavra. Queridos, você que está aí, quem sabe está nos assistindo no YouTube, então compartilhe com seus amigos este vídeo, esta lição da Escola Dominical. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço para você, se inscreva. Deixe lá se você gostou, se você não gostou, não tem problema, o importante é que você esteja interagindo. Comente o que nós precisamos melhorar, tá entendendo? Por quê? Porque isso vai enriquecer o nosso canal. E eu fico muito grato se você falar alguma coisa nos comentários, tá certo? E então ative o sininho, porque quando nós publicarmos um outro vídeo, você vai ser notificado de que tem vídeo novo, não é? Saiba sempre que, em nome do Senhor Jesus, todos os domingos, às 6 da manhã, está disponibilizado no YouTube a lição da Escola Dominical do dia atual, do domingo atual, tá? Então, meu amado, eu peço para você, nos ajude, compartilhe o nosso canal com os seus amigos, sugira para os seus amigos que assistam o nosso canal no YouTube. É fácil de achar, é só entrar lá, ir lá na barra de procura, né? E digitar Bispo Antônio Dias Oficial. Você manda procurar, você vai achar o nosso canal. Ali nós temos muitos vídeos, mais de 100, são 130 e poucos vídeos que tem ali. E tem vídeos importantes, mensagens poderosas, orações fortes, pessoas sendo curadas. Você vai ver lá coisas tremendas, com certeza, que vai abençoar a sua vida. Então, é importante você participar com a gente, tá? Eu fico muito grato com a sua participação, tá bom, meu amado? Agora deixa eu falar para você. Aqui você está assistindo a escola, né, de forma online, tá? Só eu e você que está aí na frente da sua TV ou do seu celular,
né? Mas nós temos a escola bíblica presencial todo domingo às 7h30, lá na sede da nossa igreja, na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à escola Aloysio Chaves. Todos os dias de domingo às 7h30 eu estou lá, ministrando o estudo da palavra de Deus. E você é muito bem-vindo lá com a gente, com certeza, tá? Mas também em todas as nossas igrejas no Brasil, às 8 da manhã de domingo, nós temos a escola bíblica dominical. Todos os domingos às 8 da manhã. Você que mora aqui em Santo Antônio do Tauá, onde está a sede nacional da nossa igreja, nós temos 5 endereços aqui dentro da cidade, onde você pode participar da escola bíblica dominical. Nós temos lá na rua Manuel Prata, no bairro do Moraizão, a comunidade batista cristã ali daquele bairro. Nós temos a nossa sede na Travessa Magalhães Barata. Nós temos a nossa igreja lá na rua São Cristóvão, número 20, no bairro Nova Esperança. Nós temos a nossa igreja lá na rua Santo Antônio, esquina com a Dendezal, tá? Ali no bairro do Sol Nascente. Nós temos a nossa igreja, queridos, lá no loteamento Manuel Lobo também, tá? Então, temos 5 endereços aqui. Você que mora nas adjacências da nossa cidade, nós temos Tracuateua da Ponta, nós temos Borralhos e nós temos Santo Amaro. Temos também lá em Belém igrejas que você pode participar da escola bíblica dominical. Você que está no estado do Amapá, por exemplo, você pode, da cidade de Macapá, na capital do estado, nós temos a nossa sede ali na rua Pastor Deocleciano 177, também a escola bíblica dominical ali às 8 horas da manhã. Lá em Santana, no bairro Igarapé da Fortaleza, nós também temos a escola bíblica dominical ali. Se você está em Anauerapucu, ali no estado do Amapá, nós também temos a escola bíblica dominical ali também, na nossa igreja lá. E no bairro, em Mazagão, nós temos 3 endereços para você participar da escola dominical. Nós temos a nossa sede lá no centro da cidade, nós temos no bairro do Caega e nós temos no bairro da Olaria, tá? Então, são lugares que você pode participar da escola bíblica dominical, estudar a palavra de forma presencial, tá certo, meu amado? E ainda outros endereços, como Piaçacá, Sicuriju, Vale da Bênção, muitos endereços, tá certo, querido? Então, é importante você fazer parte desta bênção de Deus. Aqui nós estamos chegando ao final da nossa lição da escola dominical, agradecidos por você ficar com a gente, participar com a gente, agradecidos pela sua participação, tá? E nesse momento eu quero dizer muito obrigado. Obrigado mesmo. Se você puder, compartilhe o nosso canal no YouTube, se inscreva lá também, compartilhe o link da rádio, o link da TV, porque você vai estar abençoando pessoas, tá? Não esqueça, domingo que vem nós estamos aqui com a 9ª lição da Escola Bíblica Dominical, tá? E com certeza o nosso Pai Celestial vai abençoar você. A 9ª lição vem como tema: as histórias e as poesias falam ao coração. É a lição número 9 do dia 27 de fevereiro agora de 2022. Se você puder, pegue a sua revista e durante a semana faça a leitura diária para você entender melhor a lição do próximo domingo. Tá certo, meu amado? Olha, vai ser uma bênção nós estarmos juntos aqui no domingo que vem. Agradeço a comunidade batista cristã, agradece você e nós ficamos aqui encerrando a nossa programação dizendo: nós amamos você, Jesus ama você, nossa igreja ama você, e deixamos um convite para que esteja conosco em uma das nossas reuniões,
Tá bom, meu querido? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?